como que a gente pode se manter sim olhando e, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá, tenho certeza que isso ainda não é o que Deus quer pra mim, mas posicionada no lugar certo. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos chegando. Vamos conversar sobre algo tão importante. Estou aqui pensando, na verdade, desde ontem sobre isso, sobre esse tema aí que eu quero trazer para vocês, porque vai chegando o fim do ano, a gente vai aí, né, fazendo aqueles balanços, vai fazendo aquelas avaliações, vai vendo o que a gente, né, conseguiu fazer e o que não conseguiu, e vai também aí criando aquela lista, né? O que é que eu vou fazer no próximo ano, né? Aquela lista aí, o wish list, a lista dos desejos, né? A lista do que a gente quer fazer que não fez ainda. Enfim, e aí isso já começa a gerar aí um certo incômodo, uma certa ansiedade. E eu quero conversar com você sobre isso. Como é que você pode se manter inconformada, né, com as coisas que não estão bem, que não estão, né, saindo como você gostaria? Como se manter inconformada, olhando aí para esse ano que passou e olhando para o que está aí por vir, mas sem ficar ansiosa, estressada, sem culpa, sem peso, né? Porque fazer um balanço, né? Fazer uma análise, olhar aí para o ano que a gente viveu, ainda está vivendo, o ano não acabou ainda, né? Mas olhar para tudo isso é importante, é bom, né? A gente pode sim usar para muitos fins essa avaliação, mas é importante que a gente use para o fim correto. Porque senão a gente tende a olhar e só ver o quê? Não fiz assim, aquilo lá não foi como eu gostaria, não alcancei tal objetivo, tal situação não se desenrolou como previsto, eu tinha feito tantos planos e não consegui manter, cumprir, etc. E isso vai tomando um lugar, né, tão difícil no nosso coração, um lugar tão ruim, na verdade, vai abrindo aí espaço para algo que verdadeiramente não é o desejo de Deus para nossas vidas. Por isso que eu quero conversar com você hoje, como é que a gente pode se manter inconformada? Como que a gente pode se manter sim olhando e, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá, tenho certeza que isso ainda não é o que Deus quer para mim, mas posicionada no lugar certo, né? Porque eu se manter inconformada diz respeito a estar no centro da vontade do Senhor, inclusive na busca, inclusive no processo. E isso é que vai fazer realmente toda a diferença, porque quantas coisas a gente não conseguiu também chegar ou alcançar ou fazer como gostaríamos, porque a gente não conseguiu se manter ali, né? Não estava dando certo, não estava indo como a gente gostaria, e aí eu desisto, e aí eu me conformo, e aí eu digo, deixa assim. Deixa assim. Só que no final das contas, isso vira uma frustração, isso vira um incômodo, isso vira algo que fica lá martelando na nossa cabeça, gerando peso, gerando culpa, e as coisas não caminham, né? Então, quero que você pense sobre isso, né? Definitivamente, a primeira coisa, então, que você precisa aí, né, se manter inconformada é de não sair desse lugar. Não sair desse lugar, não se conforme em sair desse lugar de vou buscar aqui em Deus todas as coisas que eu desejo, né, estruturar, organizar, que eu desejo aí fazer corretamente, mas em paz. Porque a palavra diz que a paz, né, de Cristo precisa ser o juiz do nosso coração. E aí eu quero dizer para você, né, que primeira coisa, assim, que na verdade não é a primeira, é a única. Pelo menos é o que eu, né, entendo, é o que eu vivo, é que a única coisa que pode nos manter inconformadas, sabe o que é? É o amor. É o amor. Primeiro de tudo, é o amor ao Senhor, né? É o amor ao Senhor. Sem esse amor, nós não vamos realmente. A gente vai desistir, a gente vai cansar, a gente vai deixar pra lá, a gente vai botar embaixo do tapete, a gente vai ficar no ciclo e não vai querer sair. Não tem como. Se a gente não tiver
sendo movida, motivada pelo amor do Senhor, né? Pelo amor que é perfeito, pelo amor que ama incondicionalmente, pelo amor que tem a justa medida, pelo amor que não ama por merecimento. Se essa não for a nossa motivação, nós não conseguiremos nos manter inconformadas. Nós não conseguiremos nos manter nesse movimento de busca pelo centro da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque, olha, aqui eu queria ler com você, né? A gente olhar aqui primeiro Mateus 22, 37. Em Mateus 22, 37, a palavra diz o seguinte, para você entender aí bem direitinho o que eu tô querendo compartilhar aqui com você. 22, 37, deixa eu achar aqui, pronto. Jesus está lá sendo interrogado, né? E aí vão perguntar para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Da lei, preste atenção nesse detalhe, né? Estamos em Mateus 22, 37. E aí Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí eu estava lendo essa passagem numa Bíblia de estudo, e aí ela traz toda a associação com o que está escrito no Antigo Testamento, porque o que foi perguntado para Jesus foi o maior mandamento da lei. Então ele responde como está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:5. Está falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E lá em Levíticos 19:18, está falando sobre amar ao próximo como a gente, né? Assim como a nós mesmos. Mas aí, quando a gente vai lá para João 15:12, deixa eu ler com você, que isso aqui olha, foi assim, arrebatou meu coração isso aqui, como Jesus é lindo. João 15:12. E aí, Jesus está lá falando, né, que ele é a videira, nós somos os ramos. Ele está falando, né, dessa analogia e falando como é importante a gente estar conectado a ele e tudo. Mas e aí ele vai e fala lá a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos, né? Vocês serão amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E aí ele diz, né? Amem uns aos outros como eu os amei. Aí essa régua sobe, né? Essa régua sobe. E aí pensando sobre esse lugar de amor, esse lugar de amar ao próximo, esse lugar de receber o amor de Deus, é que vai nos manter inconformadas, porque é a partir dessa convicção que a gente vai tanto desejar conhecer mais ao Senhor, quanto amar mais quem está em nossa volta. Por quê? Porque eu preciso conhecer para amar de verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente ama sem conhecer, né? Vamos fazer uma analogia. Eu conheço uma pessoa muito pouco e o pouco que eu conheço me agrada e eu a amo. Ai, eu amo essa pessoa, quando eu tô com ela é sempre muito bom.
mas não é uma pessoa que eu conheço intimamente. E se eu não conheço intimamente, eu posso amar essa pessoa, amar as qualidades dela, amar o que eu sinto de bom quando eu tô com ela, mas eu não conheço verdadeiramente, porque todos nós temos qualidades e temos as nossas falhas, não é verdade? Então, para eu amar verdadeiramente, eu preciso conhecer. O amor de Deus é esse, Ele nos conhece, Ele conhece em nós o que já está muito parecido com Ele e o que ainda falta muito para ficar parecido com Ele. E apesar disso, Ele ama. Ele ama. Então, quando eu recebo esse amor, quando eu reconheço esse amor, quando eu compreendo aí a grandeza desse amor, eu vou desejar ainda mais esse amor. E aí eu consigo me manter inconformada, entende? Eu não vou me manter inconformada por obrigação. Eu não vou me manter inconformada, né? Quando eu repito, manter inconformada eu não vou me manter seguindo em direção a mudar as coisas em minha volta, em minha vida, em mim, para estar de acordo com o desejo do coração de Deus. Eu não vou estar inconformada se eu não conhecer esse amor. Se eu não tiver certeza desse amor. Se eu não sentir esse amor. E para isso eu preciso estar cada vez mais perto dele. Cada vez mais perto dele. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, que é perfeito, não é como uma pessoa, né? Amiga, conhecida, que a gente vai conhecer. Esse amor que é perfeito. E eu compreendo isso, e eu recebo, e eu sinto isso. Mais eu vou poder desejar isso, né? Eu só posso desejar aquilo que eu vou conhecendo. Não é verdade? Que eu sei que tá lá. Eu posso até não ter ainda, mas eu preciso conhecer, eu preciso querer, eu preciso me mover em direção disso. Então, sem esse amor, a gente não vai conseguir se manter nessa busca. Né? E aí, amando a Deus sobre todas as coisas. E veja só, quando a palavra nos chama, né, para amar a Deus sobre todas as coisas, aqui a palavra não está nos chamando, olha só, né? Não está falando de um Deus egocêntrico. Eu quero que me amem sobre todas as coisas. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é sim, né? O Deus de todas as coisas, criador de todas as coisas, ele é tudo isso. Mas a motivação pela qual o Senhor nos convida a amá-lo sobre todas as coisas não é porque ele é egocêntrico. Na verdade, é porque ele é um Deus que ele quer nos salvar do nosso egocentrismo. Sabia? Você já pensou sobre isso? Quando Deus nos chama para amá-lo, me ame sobre todas as coisas, né? Me ame sobre todas as coisas. Ele está nos chamando e nos tirando de um lugar que é de morte mesmo. Por quê? Porque, veja, quando tudo gira em torno de mim, tem que ser como eu quero, tem que ser como eu acho, tem que ser como eu prefiro, tem que ser como eu imaginei, tem que ser como eu idealizei, tem que ser como eu programei. Isso gera um peso tão grande. Por quê? Porque se eu tô nesse lugar e o outro com quem eu convivo também tá nesse lugar, são várias pessoas querendo como querem, como imaginaram, como pensaram, como decidiram, e isso não vai coincidir, gente. Dificilmente os interesses vão ser os mesmos. E isso só vai trazer caos. Eu imagino assim, olha, minha família tem 5 pessoas, né? Família nuclear, eu, meu marido e 3 filhas. Nós somos tão diferentes que se nós formos nos mover enquanto família pelo que cada um quer, pelo que cada um prefere, pelo que cada um deseja unicamente, não é que a gente vai negar nossos desejos, nada disso. Mas se a gente fosse mover como família, cada um motivado pelo seu, nós não vamos conseguir nos manter inconformados, né, com o que não tá bom, o que a gente ainda quer melhorar como família, o que a gente ainda quer crescer como família. Não vamos, porque vai estar cada um mais preocupado com o seu. Convencer o outro, não, de que o meu é melhor, mas o meu é melhor, mas o meu é melhor, mas a minha ideia é melhor, minha percepção é melhor, meu gosto é melhor. Mas quando a gente olha para Deus, sobre, né, amando-o sobre todas as coisas, aí a gente acha ali, a gente encontra
o que mais precioso podemos ter em comum. A gente acha o que é mais precioso. Acha onde podemos ter unidade, né? A gente acha onde a gente pode caminhar no mesmo passo, indo para a mesma direção. E é por isso que é esse amor, né? É amando ao Senhor sobre todas as coisas que a gente vai se manter conformada, que a gente vai se manter buscando, né, toda a transformação que Deus quer para nossa vida, buscando esse lugar de paz, buscando esse lugar onde há uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu não me deparo com esse amor, recebo esse amor e me proponho a amar como Jesus amou, eu não conseguirei. Eu não conseguirei. Olha, na minha caminhada, quantas vezes eu olhei para o lado e falei, meu Deus, só Jesus faz essas coisas. Só Jesus faz a gente fazer essas coisas, né? Definitivamente, se eu fosse pensar com a minha cabeça, eu não iria estar aqui ou eu não iria estar fazendo isso. Muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes de eu olhar e dizer, meu Deus, como você é bom, me atraiu pra cá, me fez estar aqui, me fez desejar estar aqui, porque não é um estar por obrigação, com peso, não, absolutamente, é um desejo de estar, de fazer, de servi-lo, de amar o próximo, de fazer com que outras pessoas conheçam o que eu tenho conhecido, porque é tão bom, né? Tão bom, que tudo que é bom, a gente quer que os outros também conheçam e desfrutem. Porque, né, em Romanos 12:2, quando Deus, né, Paulo traz essa palavra, ele fala, né, quando a gente não se amolda aos padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme através da sua forma de pensar, para que vocês possam experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É provar e comprovar. Por quê? Porque tem coisas que a gente experimenta e a gente não gosta, não é? A gente prova e diz, nem é tão bom assim. A gente prova, né, alguma comida, por exemplo, vai com expectativas, às vezes, porque tá bonita, experimenta e, não gostei. Mas quando ele chama, aqui em Romanos 12:2, ele fala, deixa eu abrir aqui para ler para vocês bem direitinho. Ele fala que a gente vai experimentar e a gente vai comprovar, né? A gente vai comprovar. E aí ele fala nisso, né? Para que a gente, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como a gente ir lá provar desse amor e não comprovar que é bom. Não tem como. Não tem como. E esse é o lugar que o Senhor nos chama para que a gente possa se manter, né? Então, se você tá cansada, né? Se você tá estressada, se você tá querendo desistir, de persistir, né, em questões na sua vida, você tá querendo, né, desistir de pessoas na sua vida, se você tá querendo desistir, né, de situações no seu trabalho, olhando para o amor de Deus que você vai conseguir permanecer. Que você vai conseguir permanecer. Porque a motivação vai ser essa. Vai olhar para esse que nos ama tanto e ir buscando esse lugar que é bom, perfeito e agradável, que a gente tem convicção de que ele tem para nós, né? Que ele tem para nós. Então, olhar para esse Deus, porque é inevitável a gente também ter clareza desse amor, a gente ter contato com esse amor e isso não transparecer em nós e através de nós, né? A partir do momento que eu verdadeiramente me entrego ao amor de Deus, foco nesse amor, recebo esse amor, usufruo desse amor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos desafiadores, eu posso olhar e encontrá-lo. Eu posso olhar e vê-lo. Eu posso olhar, né, buscar e senti-lo. E é quando eu estou envolvida nesse amor. Esse amor, ele obrigatoriamente, na verdade, né? Vou trocar, não é inevitável. Obrigatoriamente, ele precisa se manifestar através de nós.
Ele precisa se manifestar através de nós. E esse pode ser até o seu termômetro, né? Pode ser até o seu termômetro. Muitas vezes esse é o meu termômetro. Se algo está muito desafiador para que eu me mantenha, se algo está muito desafiador para que eu persista, se alguém está sendo, né, tá me desafiando no amor, eu preciso voltar para o Senhor. Eu sei que eu estou precisando voltar para Ele. Dizer, Deus, eu estou precisando olhar para o Teu amor. Isso aqui tá muito difícil, tô querendo deixar pra lá. Isso aqui tá muito difícil, tô querendo deixar pra trás. Isso aqui tá cansativo, tô querendo desistir, né? Essa pessoa tá difícil de amar, tô querendo também deixar pra lá. Isso vai significar que eu preciso, então, olhar mais pra Deus. Isso vai significar que eu tô precisando ter mais tempo com Ele, para que eu possa experimentar e comprovar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não tem como experimentar e não comprovar. Não esqueça disso, não tem como experimentar e não comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, né? Então, eu preciso olhar para isso, para poder me manter, então, inconformada. E outro ponto, que também é fundamental para que a gente possa se manter inconformada, é a gratidão. É a gratidão. Você percebe? Não vou me manter inconformada pela raiva, pela birra, pela chateação, pela frustração, porque eu quero, porque quero. Tudo isso vai falhar. Ah, mas eu sou determinada, eu sou obstinada, eu sou uma pessoa que... Mas ainda não mais. Se Deus te colocou, te fez com essa característica, isso é muito bom. Ser determinada, mas ainda assim, eu preciso estar determinada, né, no lugar correto, posicionada no lugar correto, voltada aí para o lugar correto, que é o centro da vontade de Deus. E essa gratidão e a gente poder caminhar em gratidão é algo que nos mantém. Por quê? Porque quando a gente olha e tá difícil e a gente lembra o que Deus já fez, e a gente olha para trás e consegue perceber tudo que Ele já fez, tudo que já foi vivido com Ele, tudo que Ele já deu, tudo que Ele já proporcionou, tudo que Ele já tratou, já curou, já... E aí eu consigo então me encher, né? Eu consigo então me encher. Ser grato, ser grata é muito importante, né? É muito importante. E é muito... eu já falei isso várias vezes, né? É que assim, a gratidão, ela multiplica, né? Multiplica as bênçãos de Deus, porque a gente consegue ver o que quando a gente tá no olhar do ponto de vista mais amargurado, mais chateado, a gente não vê. A gente não vê, né? A gente tende a não ver as pequenas coisas, a gente tende a não lembrar do que já foi vivido, a gente tende a não lembrar do que Deus já fez. Então, a gratidão, ela vem nesse lugar, né? Vem nesse lugar. Jesus, ele quando foi fazer, né, a multiplicação dos pães, dos peixes, ele antes de qualquer coisa, ele agradeceu pelo que ele ainda nem tinha. Ele nem tinha, né? E Jesus é o exemplo perfeito de quem a gente quer ser aí, de quem a gente precisa, né, modelar. Ele modelou pra gente de que a gente precisa estar aí, querendo ser igual, copiando mesmo, né? Então, ele agradeceu pelo que ele ainda nem tinha. Ele agradeceu e isso multiplicou ali as bênçãos. Olha, quando eu agradeço, quando eu sou grata, quando eu caminho em gratidão, eu trago uma declaração de fé. Eu trago uma declaração de fé à existência. Deus, obrigada. Porque isso tudo aqui ainda não está pronto, mas tu já fizesse isso aqui, né? Deus, obrigada, porque isso tudo aqui ainda não foi construído, mas esse aqui já está de pé. E esse aqui já está, olha, já está na metade esse murinho aqui, né? Essa construção. Opa, já tem um piso. E a gente vai olhando e contemplando o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, né? O que Ele já fez e o que Ele está fazendo. O que Ele já fez e o que Ele está fazendo.
E aí, nesse movimento, a gente se mantém. Eu não vou sair desse lugar de continuar, de buscar. Por quê? Porque eu sei que Deus é bom. E se Ele já fez, Ele vai fazer. Se Ele já fez, Ele vai completar. É promessa do Senhor que toda obra que Ele começa, Ele completa. Então, se eu olho para esse amor e se eu caminho em gratidão, eu vou conseguir me manter inconformada. Eu vou conseguir me manter nesse lugar de buscar a vontade de Deus, de buscar que as coisas, as situações, as pessoas, as questões se organizem mais a partir dessa perspectiva, da perspectiva de Deus, não da minha. Porque quantas vezes a gente quer que o outro mude, o outro melhore, ou a situação mude, mas a gente tá olhando a nossa perspectiva. A gente ainda tá olhando, né, com os nossos olhos, porque a gente quer como a gente quer. E aí, nisso, a gente acaba deixando de perceber as pequenas coisas que Deus vai fazendo. Eu tenho me deleitado muito, sabe? Eu tenho aprendido a olhar muito, mas muito, para o que Deus vai fazendo enquanto a promessa não chega, enquanto a situação não está 100% resolvida, enquanto a questão não foi 100%, né, organizada, ajustada, enquanto o outro não está do jeito que eu acho que devia estar. E olhando para o que Deus já está fazendo. E Ele normalmente está fazendo muitas coisas, né? Muitas coisas Deus não para. Não para. Ele sempre está fazendo. Ele está fazendo em nós, em nossa volta, através de nós. E se eu não me mantenho nesse lugar, se eu não me mantenho com esse coração posicionado em gratidão, eu vou perder o que Ele está fazendo. Eu vou deixar de perceber para focar na dificuldade, que muitas vezes é mais fácil, né? É mais simples, na verdade, porque a coisa tá aqui, o problema tá aqui, a dificuldade tá aqui, o desafio tá aqui, isso fica nos chamando. Mas eu volto pro Senhor e digo, olha, Deus, você já fez isso aqui. Você também já fez isso aqui. Olha, você já fez isso na minha vida, você já completou isso na minha vida. Então, todas as outras coisas também são possíveis para Ele. Pra gente não é, mas para Ele sim. Então, para você caminhar, né? Se você tá aí nesse tempo agora de fim de ano, olhando, fazendo o balanço do seu ano, olhando para trás, vendo o que deu certo, o que não deu, né? Vendo aí o que você conseguiu cumprir, o que você não conseguiu, vendo o que você, né? Ah, isso me deixou satisfeito, isso não me deixou. Que você possa trocar todo o mau sentimento de frustração, de culpa, de peso, né? De angústia, né? De acusação, pela esperança que só Deus nos traz e pela verdade de que se mantendo no amor dele, se mantendo com o coração grato por tudo que ele já fez e grato porque crê que ele pode fazer todas as coisas, você vai se manter posicionada nesse lugar de inconformada, de busca pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida, mas num lugar de paz, mas num lugar de tranquilidade, num lugar de quem quer. Eu quero, Deus, eu quero. Mas eu quero junto com você, eu não quero onde mora, né? A angústia, a ansiedade, o peso, a culpa, a dor, a acusação. Eu quero onde há a paz que excede todo entendimento. Eu quero onde há o domínio próprio, a alegria, a bondade, a fidelidade, a amabilidade. Eu quero. Mas eu quero nesse lugar, não nesse. Eu quero nesse lugar. Desfrutando do amor de Deus, da presença dele no processo, enquanto a promessa não vai chegando, né? Mas ela já está sendo construída. Gente, se é promessa, a gente vai atrás até a gente, né, consegui-la, até que ela chegue. Agora, a gente não pode achar que porque a gente não está vendo, ela não está sendo construída, né? Muitas vezes o Senhor está construindo. E a gente deixa de perceber. Então, se mantenha, né, inconformada, olhando para o perfeito amor e mantendo seu coração grato. Né? Que você possa, essa semana, então, se colocar nesse lugar aí de olhar, sim, de olhar para o seu ano, de olhar para o próximo, mas no lugar de paz, de tranquilidade e crendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida já está disponível. Amém? Então,
Deus abençoe a sua semana, que você possa estar olhando aí, né, para todo o seu tempo, o que foi e o que virá junto com o Senhor. E dessa forma você tenha seu coração cheio de paz e tranquilidade. Amém? Então, um beijo grande. Até então a próxima segunda. A gente se encontra por aqui, 12 e 2. Beijo!